Nós vamos fazer um estudo, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui sobre um assunto que foi levado a meditar, refletir nesses últimos dias. Nós temos lido os livros da lei, né, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós concluímos essa semana o livro de Deuteronômio. É bom que a gente não leia por ler, né? Só para cumprir tabela. Nós formamos um grupo de leitura e às vezes a gente procura dizer ou instigar alguma coisa aos irmãos que é importante a gente estar refletindo, buscando enxergar as lições que Deus tem para nós na sua palavra. Não só ler, bom, hoje eu cumpri a tabela, né? E vou adiante. Para poder dizer depois simplesmente que, olha, eu li a Bíblia inteira. É bom a gente ler a Bíblia inteira, é necessário. Mas não, nunca assim, simplesmente ler por ler. Quando a gente fecha um ciclo, seja um capítulo ou uma sequência de assuntos, ou um grupo de livros, é importante que a gente busque tirar lições dali também, né? Esses livros da lei, o Gênesis conta ali, vocês sabem, o início de tudo, a chamada de Abraão, na criação do mundo, depois chegamos à chamada de Abraão e a descendência dele, e nós vemos isso se desenrolar já em Êxodo, quando a descendência de Abraão estava ali escravizada no Egito, e Deus liberta o povo, e ele prepara um povo especial para ele. Então, realmente, a base de toda a Escritura é a lei. A base. Cristo, o Evangelho já é revelado ali. Mas podemos dizer, tudo o que é necessário está lá. Talvez não de forma tão nítida, né, como nós temos esclarecido depois. Porque, como diz o autor de Hebreus, Deus nos falou pelos profetas, os pais, antigamente, e por último nos falou pelo Filho. Bom, então aí nós temos a revelação ampla de todo o plano de Deus. Mas é na lei, nesses 5 primeiros livros, que nós temos a base de tudo, sim. E nós vemos ali Deus chamando um povo para si, a descendência de Abraão, a princípio uma descendência de como a gente diz, de sangue. Mas entendemos também, a Bíblia revela que Abraão, Deus disse, Abraão, você vai ser uma bênção para todos os povos, todas as nações. Ali nós já vemos de que maneira Jesus sai da descendência de Abraão. A palavra de Deus foi preservada para nós, essa base toda da descendência dele. E hoje nós somos filhos de Abraão, não há mais separação, como Paulo diz, entre o judeu e o grego, ou o judeu e o gentio, uma vez que nós somos unidos em Cristo. O judeu sem Cristo está perdido, o gentio sem Cristo está perdido também. Mas o judeu com Cristo é salvo, é filho de Deus, é povo dele. E o gentio com Cristo, a mesma coisa. Amém? Mas aqui nós vemos como Deus trata com o seu povo. A graça nos acrescenta muita coisa, revelada no Novo Testamento, de uma maneira mais específica. Mas a graça se faz necessária por conta da lei. A lei de Deus é justa.
Nós não podemos ignorar isso. Ela é pura e santa. Então, não é porque nós vivemos na era da graça que nós vamos desprezar a lei, que nós vamos desprezar o Antigo Testamento, que nós vamos desprezar Moisés, como eles chamavam. Nós vemos que Deus prepara o povo, o seu povo, porque ele quer um povo santo. Isso é dito no Antigo Testamento, é dito no Antigo Testamento, e é dito para nós no Novo Testamento também. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. O Deus Santo quer um povo santo para ele. Um povo diferenciado, separado das más obras da carne. E em Levítico, nós vemos a lei dada àquele povo, aquela geração que saiu do Egito. E essa geração não entrou na terra prometida. Em Deuteronômio, nós vemos toda a repetição da lei. Agora, preparando aquele povo, aquela geração que iria entrar na terra que Deus prometeu a eles, aos pais deles. Muitos deles saíram do Egito novinhos, alguns nasceram no deserto. Talvez muitos nasceram no deserto, né? Na peregrinação daqueles 40 anos. Mas tanto quando Deus deu primeiramente a lei, na primeira geração, quanto na segunda, ele faz severas exortações. Na terra em que vocês hão de entrar, existe um povo que deve ser extirpado. A minha tolerância com eles acabou. Nós vemos que no Egito existia muita idolatria, muita coisa perniciosa. E Deus tirou eles de lá. Mas não foi para tirar de uma sujeira para colocar no meio de outra. Assim é também uma lição para nós. Ele não nos tirou do pecado de um jeito para colocar a gente no pecado de outro. Porque ele quer um povo santo. Existiam várias coisas que fizeram com que a ira de Deus se acendesse contra aqueles povos ali de Canaã. Os jebuseus, os cananeus, os perizeus, aqueles povos todos que habitavam aquela região. E existia muita idolatria, não há nem o que falar, a lei é muito clara com relação a outros deuses. Mas eu quero tratar de um outro aspecto. Tudo está ligado, tá? Mas aquela idolatria que eles alimentavam ali também era carregada de crendices, de coisas de ocultismo, né? de coisas místicas, magia, uma verdadeira imersão no mundo dos mortos, uma coisa de trevas. Aquele povo se afundou totalmente no pecado. Olha, irmãos, se a gente pensar que na época de Abraão encontrou nessa mesma terra
um homem que foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Existia gente ali temente a Deus no tempo de Abraão. Mas Deus sabia que aquele povo iria todo se desvirtuar. E é por isso que na justiça dele, ele ordena ao seu povo, quando ele voltasse para lá, vocês não vão se misturar com esse povo. E vocês não vão adotar as mesmas práticas deles, porque essas coisas que eles praticam, eu abomino. Essas coisas também, irmãos, têm um reflexo na nossa vida atual, na vida do crente, hoje. Nós vivemos no meio de uma terra com um mundo cercado de trevas. Nós devemos estar atentos a isso. Deus quer que nós fiquemos à parte de determinadas coisas que estão ao nosso redor. Diferente daquele tempo, onde Deus queria colocar o povo dele naquela terra, nós não temos ordem para matar ninguém, para extirpar ninguém. Nós estamos nesse mundo e nós temos que aprender a conviver com isso, mas a mesma ordem de não se contaminar com aquelas coisas que existiam permanece para nós. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Deuteronômio, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura no versículo 9 a 12. Versículos 9 a 12. A palavra de Deus dizia assim a eles: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, nós vemos, fica claro aqui, Deus diz, é por essas coisas que eu estou tirando eles daqui. Vocês não devem adotar as mesmas práticas, vocês não devem aprender com eles. Seria um contrassenso. Deus tirar um povo por causa dessas coisas e colocar um outro que vai fazer as mesmas coisas. Né? Vocês devem ser diferentes. O que acontecia ali, naquela terra? A idolatria levava aquelas crenças ou crendices idolátricas, e nós vemos que ela se desenvolve em várias coisas. Adivinhações, prognosticações. Notem, isso é diferente de profecia. Nós vamos estabelecer a diferença. Alguém pode dizer, mas um profeta também
não está revelando uma coisa oculta, desconhecida, não é um adivinho. Não, o profeta não é um adivinho. Existe uma boa diferença entre essas duas coisas. Nós vemos que havia ali agoureiros, né, que determinam coisas, feiticeiros, encantadores, mágicos. Essas coisas tomaram conta daqueles povos. Deus assevera que o cuidado do seu povo deveria, que seu povo deveria ter com os costumes daquela terra, que eles deveriam entrar, onde eles iriam entrar. Povos cercados de feitiçarias e adivinhações, de coisas que vinham por consequência da idolatria deles. Supostos poderes mágicos. É muito difícil dizer, irmãos, até que ponto realmente era enganação ou havia poder. Até hoje se questiona muito algumas coisas, aquelas adivinhações que acabam acontecendo mesmo. Milagres que ninguém explica. Aconteceu uma coisa sobrenatural aqui. Geralmente, se existe um sobrenatural, nós somos levados a pensar que é de Deus, mas nem sempre. Lembram dos mágicos lá do Egito? Eles também fizeram as varas se transformarem em serpentes, né, como Deus tinha concedido a Moisés e Arão fazer. Está certo que a serpente gerada pela vara de Arão fez o quê? Engoliu as deles. É difícil a gente entender, irmãos, como é que eles fizeram aquilo, não é? Parece que não era truque. Havia algum poder mágico naquilo. E essas coisas existem, elas estão presentes no mundo. Coisas mágicas, mas que não são milagres e não vêm de Deus. O sobrenatural não é operado apenas por Deus. Existem forças neste mundo, tá? Grande parte é enganação, mas existem forças neste mundo que movem o sobrenatural também. E que mexe, o sobrenatural sempre mexe muito com a nossa cabeça, não é verdade? Tudo que é sobrenatural ou assusta, ou empolga, nós ficamos vislumbrados com aquelas coisas. O fato é que sempre vai mexer com a gente. O sobrenatural, ele instiga a curiosidade. Muitas igrejas, hoje, igrejas entre aspas, porque não são igrejas de Cristo. Elas abrem a Bíblia, elas falam da Bíblia, elas falam de Deus, elas falam de Jesus, mas não são de Cristo. Mas elas vivem em cima do sobrenatural, e um sobrenatural que não é o de Deus. Existe o sobrenatural de Deus e existe o sobrenatural místico, mágico, feitiçaria. Tá? A feitiçaria está presente em igrejas chamadas cristãs. A feitiçaria está
né? A feitiçaria, a mágica, está sempre querendo entrar na igreja, está sempre querendo entrar no lar, está querendo sempre entrar no coração do próprio crente. Nós não devemos temer isso, nem nos assustarmos. O fato é que nós temos que ser atentos. Deus disse para o seu povo: vocês vão entrar numa terra onde existe tudo isso. Olha, eles criam o que fala aqui, por exemplo, sobre não haja entre vocês quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo. Existia o deus Moloque, né? Eles sacrificavam seus próprios filhos, crendo que com isso teriam algum benefício da divindade. Uma coisa horrível, né? Já pensou você entregar seu próprio filho em sacrifício, queimar ali? O que se diz é que esse Deus era representado por uma imagem onde ele tinha uma cara de animal e os braços estendidos, e por baixo dele se acendia uma fogueira, né? Uma fornalha, e ele aquecia, e as crianças eram colocadas nos braços dele para serem queimadas ali, queimadas vivas. Então isso era uma coisa terrível, praticado, ligado a toda a questão de magia, de feitiçaria. Ela se move de várias maneiras, irmãos, e tem coisas que vão nos assustar. Existe aquilo que chamam de feitiçaria pesada e a leve. A gente vai desenvolver o assunto, tá? Mas existe uma coisa: Satanás, a Bíblia diz que ele é astuto, e ele está por trás disso tudo. Então, dificilmente ele vai diretamente apresentar para nós alguma dessas coisas aterradoras. Primeiro, ele vai procurar nos apresentar alguma coisa agradável. Tá? Eu quero antecipar aqui, nós vamos ver adiante, mas eu quero levar você a pensar sobre como o mundo tem feito a gente enxergar esse mundo de encantamento, de feitiçaria, de ingressar no mundo dos mortos como uma coisa palatável para o próprio crente. Nós vamos ver muita coisa, tá? Eu quero trazer algumas imagens para os irmãos aqui. Hoje a gente vai ficar especificamente na Bíblia, mas eu quero mostrar algumas coisas que a gente pesquisou para vocês, que devem levar a gente à reflexão. Mas eu já antecipo isso. Pensa, quanta coisa o mundo tem feito para essas coisas, né? Se apresenta-se de uma maneira agradável, suave, e vão nos acomodando a certas coisas e que, de maneira alguma, são agradáveis a Deus. Deus abomina essas coisas, e elas têm uma finalidade de abrir um atalho, um caminho para que a gente aceite outras coisas mais. Levítico 19. Então, que nós lemos Deuteronômio falando para a segunda geração. Estava prestes a entrar na terra. Já em Levítico, nós vemos o que Deus tinha dito àquela primeira geração que saiu lá do Egito. No capítulo 19, versículo 31, Deus já havia dito isso a eles: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
No capítulo 20, aqui mesmo, versículo 6, novamente nós lemos: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Então, por que eu estou pegando esses versículos, irmãos? Para ver como Deus é rigoroso e severo contra essas coisas. Essa exortação já tinha sido feita uma vez e foi repetida ao povo. Adivinhações e encantamentos são condenados. Adivinhações, profetadas, não levam a nada. Hoje se coloca no mesmo nível pessoas que trazem revelações, adivinhações em certas igrejas aí, colocam no mesmo nível como se fossem profecias. As profecias de Deus nunca foram no sentido de nos trazer alguma coisa por mera curiosidade, ou coisas que não vão refletir de fato na questão do nosso entendimento e exaltação dele mesmo, de Deus. Deus revelar que tem alguém aqui hoje com dor de cabeça não vai levar a nada. É só uma maneira de encantar. Tem alguém aqui hoje que tem problema no seu CPF? Alguma irregularidade no seu CPF? Isso não é profecia. Adivinhações e encantamentos são condenados, irmãos. O termo hebraico usado para encantadores é uma palavrinha bem curta, of. Tá? Ela pode se referir a médiums, tá? Mediunidade. E o que são os médiums? São pessoas que trazem revelações de que maneira? Pelos mortos. Né? Isso tudo fazia parte das crendices deles. Tá? A fonte é o ocultismo, as trevas, a busca do mundo dos mortos. Isso faz parte da crença deles, daqueles povos. E isso é carregado na cultura dos povos posteriores a eles e chega ao nosso tempo. Tá? Um mundo mágico. Na linguagem bíblica, encantadores são pessoas que praticam feitiçaria ou magia ou adivinhação. Nem sempre isso é ligado diretamente à consulta aos mortos, mas a origem é essa. Essas adivinhações, essa mágica, essa feitiçaria, está extremamente interligada. Por isso o termo, a palavra aqui, que é traduzida como encantador, ela mais diretamente seria traduzida como médiums. Eram pessoas que praticavam feitiçarias, atos mágicos, milagres, buscando o mundo dos mortos. Agora, biblicamente, os mortos voltam a esse mundo? As almas condenadas, elas estão mortas, lançadas na condenação, do juízo de Deus. Ainda não é o inferno definitivo, mas nós tratamos como inferno, né, o Seol, o Hades, que tem base numa figura física, sim,
né? Um lugar onde os corpos eram apodrecidos ali. Mas a palavra de Deus está falando de um lugar provisório onde aqueles que serão lançados com Satanás e seus anjos na condenação eterna no inferno, no lago de fogo, né? Eles estão, as almas deles estão lá. Eles não voltam a esse mundo. Assim como os salvos estão no seio de Abraão e eles não voltam a esse mundo. Então, quando você pensa estar envolvido com os mortos, na verdade, nós devemos ser levados a pensar com o que é que nós estamos mexendo? Se os mortos não voltam. Existe um mundo espiritual de trevas. Os anjos caídos, ou demônios. É por isso, irmãos, que Deus abominava, tá? essas práticas. Porque, na verdade, esses mágicos, eles estavam não buscando o Deus verdadeiro, eles estavam buscando os demônios que estão a serviço de Satanás. O povo de Deus tinha que estar atento a isso. E o povo de Deus hoje tem que estar atento com isso também. Que Deus nos livre dessa contaminação com esse mundo de feitiçaria, de magia, de adivinhação, de ocultismo. Do sobrenatural. Então nós vemos por que isso era proibido por Deus. Primeiro, a contaminação espiritual. A prática era vista como uma forma de se afastar da santidade exigida por Deus. É claro que alguém que vai se envolver com a idolatria vai deixar a sua santidade. Segundo, a substituição da confiança em Deus. Por quê? Eles passavam a consultar encantadores e isso implicava em buscar orientação fora da vontade de Deus. Tem pessoas que vão buscar hoje ainda orientação, né, com médiums, com pessoas que têm alguma palavra profética, que têm revelação. Existe uma denominação aí que usa muito o termo, eu vou buscar a palavra. Irmãos, nós devemos buscar a palavra, sim. Amém? Devemos buscar a palavra de Deus. Não é buscar a palavra, né? Eles falam isso, eu vou buscar a palavra, mas o que acontece? Eles vão à igreja na expectativa de ouvir alguma revelação que alguém tenha lá para eles. Eu tenho, né, tinha mais, mas tenho ainda parte da minha família envolvida com essa denominação. E eles usavam muito essa expressão. E um tio meu que sofreu um acidente de carro, ele contava assim, que eles foram um dia na igreja buscar a palavra e foi revelado que alguém ia sofrer um acidente naquela noite. E eles saíram de lá e sofreram um acidente mesmo. Capotou o carro dele na ribanceira da estrada. Eles não morreram. O que isso acrescenta? Não é essa palavra que nós devemos buscar. Se Deus quiser avisar a gente, Ele avisa. Mas nós não devemos estar em busca desse tipo de coisa. Para quê?
Na verdade, sem perceber, eles não estavam buscando Deus, mas estavam buscando consulta de alguém que podia ter para eles uma revelação. Notem que alguns líderes religiosos dentro das igrejas assumem o papel daqueles feiticeiros do passado, daquela idolatria. Não é diferente, irmãos. Só tem um rótulo cristão. Um terceiro motivo por que era proibido era a própria influência pagã. Essas práticas estavam associadas a religiões e cultos pagãos comuns entre aqueles povos e que levariam à idolatria. Então, a perda da confiança em Deus, a contaminação com os ensinos errados e a influência idolátrica eram as coisas que Deus não queria que eles praticassem, que eles se envolvessem e que eles se perdessem com essas coisas. A vontade de Deus era e continua sendo contrária a esse tipo de prática. Cerca de 6 séculos e meio depois, nós vemos Deus falando ainda e novamente ao povo, lá em Isaías, capítulo 8. A gente sabe que eles não deram ouvidos a Deus, né? Eles não se mantiveram puros, isentos dessa contaminação. E olha o perigo, irmãos. Às vezes a gente lê que o povo de Deus se corrompeu e eles se tornaram idólatras. Nós pensamos o quê? Eles trocaram o Deus Jeová por outros deuses. Não é bem assim. Em alguns períodos chegaram a esse ponto de deixar Deus de lado. Mas a maior parte do tempo, sabe qual era o problema? Eles continuavam se declarando o povo de Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles mantinham outros deuses também. Isso trazia para eles o quê? Um sincretismo religioso, uma mistura. Eles adotavam as práticas pagãs, idolátricas, como se fosse normal. Aquilo se normalizou para eles. Nós somos o povo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas que mal faz se eu entregar meu filho para Moloque também? Que mal faz se eu também tiver uma deusa feminina, Astarte? Percebe? Eles foram acumulando deuses. Essa é uma visão perigosa, onde nós misturamos as coisas. Isso acontece ainda hoje, e cerca é alguma coisa que o povo de Deus precisa estar atento. Capítulo 8 de Isaías, versículos 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos? Consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se não há luz, é porque é o quê? Trevas. Tá? O que ele está dizendo aqui? Quando alguém disser para vocês, consultem os espíritos, né? Vai consultar, buscar aí orientação dos adivinhos.
aqueles que murmuram, que ela fala, geralmente adotam uma fala diferente, né? Parecer talvez, sei lá, para impressionar, ou tem alguma coisa de estranho naquilo. Quando as pessoas adentram o mundo dos mortos, geralmente muda a fisionomia, muda a voz, umas coisas estranhas, né? Mas ele diz, quando disserem para vocês fazerem isso aí, porventura o povo não vai buscar o seu Deus? Que é isso que deve fazer. A favor dos vivos, você vai consultar os mortos? Não. Olha, ele diz, nós temos a lei e o testemunho. Se alguém for falar alguma coisa diferente do que nós temos, já não há luz neles, é trevas. São mentirosos. São pessoas ligadas ao mundo das trevas, a demônios. Toda mágica, feitiçaria, necromancia, adivinhação, tudo isso é ligado ao mundo demoníaco. Tem sua raiz nas práticas daqueles povos que Deus abominava, que Deus extirpou. Buscar a magia, a feitiçaria, essas coisas, irmãos, se contrapõe a buscar entendimento e a vontade do Senhor. Nós não precisamos de magia. Nós não precisamos de feiticeiros. Nós não precisamos de adivinhadores. Revelação? Para quê? Você quer revelação? Leia a Bíblia. Ela vai revelar. Ela te revela quem você é. Ela revela Deus. Ela revela a graça de Cristo. Ela revela nossas origens. Ela revela o nosso destino. O fim de todas as coisas. Ela revela o destino do perdido. Ela revela o destino do salvo. Tudo o que nós precisamos está aqui. Esse livro não é um livro de história. Não é um livro de entretenimento. Ele é um livro de revelação. Nós não precisamos de nenhuma dessas outras coisas. Infelizmente, aquele povo de Deus, o povo de Israel, não atentou para isso. Deus deu ordens claras e olha só, irmãos, como as coisas acontecem. Vocês lembram de Saul? Saul, a princípio, ele obedeceu a Deus. Deus disse que os feiticeiros iam ser banidos de Israel. E ele fez isso. Mas depois, na sua loucura, o que ele fez? Ele próprio foi buscar. Em lugar de ele se arrepender e de buscar exclusivamente em Deus, como na rebeldia, na rebelião dele, Deus já não respondia mais a ele, ele foi querer forçar uma situação usando os recursos desse mundo místico. Para a gente concluir, vamos ler esse trecho aqui, eu acho que é bem interessante a gente ler. 1 Samuel 28. Elucida algumas coisas.
1 Samuel 28. Nós vamos ler aqui do versículo 3 em diante. E Samuel já estava morto. O profeta Samuel era aquele que ele mesmo, a ordem de Deus, tinha ungido Saul. Era, vamos dizer assim, o mentor espiritual de Saul, até que Saul se rebelasse. Notem, qual foi o grande erro do rei Saul? Ele foi colocado por Deus, tá? E ele era orientado por Deus através de Samuel. Onde foi que o Saul perdeu esse vínculo com Deus? Quando ele começou a agir por si mesmo. Chegou um momento que o Saul não quis mais ouvir Deus, ele achou que não precisava. Samuel fala: me espera que nós vamos aí e nós vamos sacrificar. Saul foi lá, Samuel demorou, ele falou: vou fazer eu mesmo. Ele já não deu mais ouvidos a Deus. Deus disse através de Samuel para ele como deveria agir com aquele povo. Olha, não peguem nada, destrua totalmente, extirpe o povo dessa cidade. E eles pegaram o melhor do rebanho, né, as vacas. Não deu ouvidos para Deus. Agora o que acontece? Quando a gente chega aqui no capítulo 28, o Saul estava desesperado porque ele queria. Agora, Deus não falava mais com ele, Samuel morreu, ninguém vem me trazer a palavra de Deus. E Samuel, pelo contrário, antes de morrer, Samuel falou para ele: Saul, infelizmente, olha, tenho uma notícia para você. Deus totalmente te rejeitou. Por causa dessas coisas que você fez. Você não quis dar ouvidos a Deus. Aí Samuel morre e agora Saul está desesperado. Samuel já estava morto, como a gente lê no versículo 3. Vamos seguir aqui no versículo 3. E todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Olha, ele tinha feito a coisa certa. Ele tinha mandado banir da terra esses feiticeiros. Versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul.
É interessante que a mulher assustou quando ela viu que realmente Samuel veio a ela. Há quem questione se era mesmo Samuel ou não. Não vou entrar no mérito aqui para não alongar a coisa, tá? Seria um espírito na forma de Samuel. Outros creem que Deus concedeu justamente para chocar Saul que Samuel viesse. Não vamos discutir isso, mas o problema é que a mulher não esperava que Samuel aparecesse para ela. Ela viu que tinha alguma coisa errada. Ou errada, né? Ali diferente. Tanto que ela entendeu que aquele era o próprio Saul. Mas nós podemos observar que um homem que havia ele mesmo banido até os feiticeiros da terra, e agora ele próprio busca os feiticeiros. O versículo 13 ainda diz: E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem, ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Olha, a confusão mental do Saul, né? Deus não me responde, então eu vou usar um meio que Deus abomina para ver se ele me responde. Faz sentido isso? Saul praticou loucura. Ele foi buscar feitiçaria, foi buscar uma coisa que o povo de Deus não deveria jamais buscar. Ele achou desculpa para isso, um argumento. Que não era plausível. Diante de Deus, não. Nós vamos ver, irmãos, que essa posição de Deus se manifesta no Novo Testamento da mesma maneira. Tá? Eu quero chegar nesse ponto de nós vermos como, diante do Evangelho, ainda se lida com essa questão da magia, da feitiçaria, dos encantamentos. Isso está presente no nosso mundo. Tanto quanto a idolatria. Está presente no meio das igrejas. Às vezes a gente não percebe, a gente não está enxergando essas coisas. O mundo religioso, certas práticas, certas coisas que estão fazendo a gente ver esse mundo que está ligado às trevas, é movido pelos demônios, por Satanás e seus anjos, e nós, às vezes, não estamos nos dando conta de que essas coisas estão nos rondando tão de perto e que podem, de certa forma, nos contaminar. Eu sou de Cristo. Cuidado, aquele povo dizia: nós somos de Jeová. Nós somos o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles estavam ali se envolvendo com essas coisas. O cristianismo hoje, infelizmente, se perdeu no meio dessas coisas. Assim como Israel, o cristianismo
de uma maneira geral, assim, se perdeu também nessas coisas. E o crente fiel precisa estar atento para não ser enganado por Satanás e para não se deixar levar, envolver por essas coisas. Não é pouca coisa. Como isso é apresentado de maneira muitas vezes suave para nós vamos nos acomodando, e essa é a arma de Satanás. Nós vamos aceitando, nos acomodando, faz parte da nossa cultura e a gente vai cedendo espaço para que esse mundo das trevas enfraqueça a igreja, enfraqueça o crente, contamine o povo de Deus. Isso vai se refletir nas gerações. Nas gerações seguintes. Israel não se corrompeu de uma hora para outra. A corrupção deles é gradativa. Aquela igreja que Cristo estabeleceu nesse mundo, irmãos, aquela igreja primitiva, apesar de muitos erros, ali no começo estava sendo ensinado, né? E ela foi até um certo ponto crescendo, e depois o que nós passamos a ver? A igreja foi se corrompendo com o passar dos séculos. Não que tenha deixado de existir igrejas fiéis a Cristo, mas nas gerações seguintes, muitas se perderam pela corrupção gradativa. E o que nós vemos hoje, esse cenário do neoevangelicalismo, é um mundo que é fruto disso, corrupção. Corrupção religiosa. Uma igreja contaminada com essas coisas das trevas. Existem segmentos contaminados abertamente com idolatria. Outros não praticam a idolatria, mas praticam a feitiçaria. Estão cheios de adivinhadores. Estão envolvidos com as coisas mágicas, feitiços. A gente vai seguir com isso. Eu espero que a gente consiga enxergar muitas coisas aqui. Tá? Só para aguçar nossa mente, queria deixar assim para vocês. Você já viu crente adotar simpatias? Sabe o que é simpatia? A nossa geração está... talvez dê um outro nome para isso, mas... mas existiam simpatias. Você faz isso aqui que vai resultar... Tem alguma explicação razoável? Não, é um tipo de mágica. Crente que acompanha a astrologia. Eu já vi bastante, hein? Hoje a astrologia caiu... O que era astrologia? Adivinhação. Caiu meio em descrédito, mas tem gente que ainda segue. Mas em tempos passados eu vi muito crente que pegava para ouvir o rádio, para ouvir o zodíaco do dia. Vamos ver se bate. Daí a gente vê as consequências hoje. Como eu disse, as coisas vão sendo introduzidas. Coisas que vão penetrando na nossa vida. Costumes, festas, práticas como essas.
vão entrando no nosso dia a dia. A indústria vai nos influenciando, a indústria do entretenimento. Como é entretenimento, vai entrando de maneira sutil. É só entretenimento. Mas fique atento a essas coisas. Vamos orar?